Deus seja louvado. Amém. Nós vamos dar continuidade dos vídeos falando sobre a palavra de Deus, ensinando como andar de acordo com a sua santa e eterna e poderosa palavra. Bem, no vídeo anterior nós perguntamos quem era Deus e o que Ele quer de nós. Nós entendemos que Deus é o Criador e por tudo que está criado, tanto no mundo visível quanto no mundo invisível, no mundo espiritual, pois Ele é o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, não dá nem para imaginar o tamanho da grandeza de Deus. Deus é sobremodo tremendo, glorioso, grandioso, maravilhoso, sublime. Deus é tudo. E o que Ele quer de nós? Ele quer de nós a obediência, a santidade, a pureza, que nós andamos de acordo com a sua santa palavra, na humildade e na justiça. Bem, e para que nós possamos andar de acordo com a sua vontade, na obediência à sua palavra, nós precisamos de fé. E é o assunto desse vídeo de hoje, a armadura de Deus. Nós vamos falar sobre a fé. Existem várias armaduras e hoje especificamente nós vamos falar da fé. Vamos saber o que é a fé? Bem, estamos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, nós vamos saber o que é fé. Vamos ler o título aqui, capítulo 11 de Hebreus. A natureza da fé e exemplo da fé tirados do Velho Testamento. Mas nós vamos ler o versículo 1 aqui e o que Deus nos der de falar mais, de ler mais. Então vamos lá. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos agora ler o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bem, então nós percebemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos entender o que é fé e ter a fé, para que nós possamos agradar-lhe, andar de acordo com a sua santa palavra e crer nele, na sua santa palavra, para que nós possamos vencer. Bem, então, como nós vemos aqui, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? O firme fundamento, o que é firme fundamento? É a certeza. E como nós podemos ter a certeza de algo? Se nós dissermos, amanhã eu vou fazer aquilo, isso ou aquilo, nós não temos certeza se nós vamos conseguir fazer. Por quê? Porque pode acontecer um imprevisto, ou a gente nem está mais aqui nesse mundo. Então, nós não temos a garantia, nós não podemos dar essa certeza de nós mesmos, porque os nossos planos é frágil, pode falhar, né? O único que pode dar essa certeza, dizer uma coisa e aquela coisa cumprir algo e aquele algo cumprir, é somente Deus, o Senhor nosso Deus, porque Ele é onipotente, pode tudo, é onipresente, está em todo lugar e é onisciente, sabe tudo, Ele tem a ciência de tudo. Ele é eterno, não tem princípio de dia, nem fim de dias. Ele é eterno. Então, só Ele tem o poder de garantir a certeza de algo. E a sua palavra é fiel e verdadeira. Foi dita por Ele, vai se cumprir. Como está escrito na sua santa palavra, que Ele colocou sua palavra acima do seu próprio nome. E também está escrito que Ele disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, as palavras de Deus vão se cumprir. O que Ele disser se cumpre, e a gente vê que vem se cumprindo desde o princípio da criação. A palavra de Deus nunca falhou, nunca falha. Ele é soberano e Ele pode tudo. Então, a gente precisa da fé, a gente precisa de Deus. E a fé também é um dom. E ele, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus,
é quem dá essa fé, coloca essa fé no nosso coração, para que a gente possa crer na sua santa palavra, que é certeza, porque a palavra de Deus é firme fundamento. A palavra de Deus é firme e é bem fundamentada, porque é dita pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Então não tem como falhar. Os nossos planos falham, mas os planos de Deus jamais falharam e jamais falharão. Então, a gente precisa dessa fé no nosso coração, para que nós possamos crer nele, andar de acordo com a sua santa palavra e praticar o que ele nos manda, nos pede. Porque Deus enviou a sua santa palavra, por mais que ele tenha todo o poder, ele não nos obriga a servi-lo. Ele quer que nós o sirvamos por livre e espontânea vontade, por isso nos deu o livre-arbítrio, para que nós possamos servi-lo. Ou não, né? Não somos obrigados. Mas a partir do momento que a gente crer nele, o nosso desejo, a nossa vontade é servi-lo. Porque a fé cria em nós essa força, nos dá essa certeza, essa coragem e esse ânimo para a gente lutar, para a gente esforçar a favor do que é certo, do que a palavra de Deus pede, do que a palavra de Deus diz. Então, como a fé é uma armadura, então nós estamos numa guerra. Sim, nós estamos numa guerra. É uma guerra espiritual. Porque nós temos os nossos problemas materiais, que também é uma luta, mas existe um mundo espiritual. Como também foi dito no vídeo anterior, que nós não somos só carne, mas também somos espírito. Nós temos uma alma dentro de nós, né? E essa alma, quando nós deixarmos essa casa nossa de barro, que é o nosso corpo carnal, essa alma vai subir para o céu e ela vai morar junto com Deus no paraíso. Na cidade, na Nova Jerusalém, aqui que fala na Bíblia, já está preparada para nós, para aqueles que vencerem, para os vencedores que creem e praticam a santa palavra de Deus. Então, nós precisamos saber quais são, ou quem é esse inimigo nosso, porque se nós estamos numa guerra, nós precisamos entender quem são esses inimigos. Vamos aqui no livro de Efésios, no capítulo 6 de Efésios, nós vamos entender quem são esses inimigos. Vamos ler aqui no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, o qual o título diz a armadura de Deus, que é o que nós vamos abordar nesses vídeos agora para frente e nesse aqui também. Hoje nós estamos falando de uma armadura, mas nós vamos ler aqui, uma parte aqui, até onde Deus permitir que nós lê, e nós vamos chegar a entender quem são nossos inimigos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o nosso inimigo é o diabo. Eu logo vou explicar quem é o diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra as pessoas. A carne e o sangue são as pessoas. Quem tem carne e sangue são pessoas. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, os inimigos, o diabo, que é o inimigo, ele tem hierarquias. Então, a gente viu aqui que tem principados, potestades, são espíritos da maldade. E quem são esses espíritos? São invisíveis, a gente não vê ele, mas eles estão aí, enganando as pessoas, como a própria Bíblia fala, que ele veio para roubar, matar e destruir. E quem é esse diabo? O diabo, antes dele ser diabo, e Satanás, é opositor e tudo que é contrário, o bem, a vontade de Deus, eles eram anjos de Deus, porque Deus criou homens, criou aqui a parte aqui da criação material e criou seres celestiais. Então, o diabo, antes dele ser diabo, ele era anjo de Deus, anjo de luz. E
Não dá nem para calcular um número da quantidade de anjos que Deus criou nos céus. E uma grande parte desses anjos se rebelaram contra Deus. O Satanás, que ele o príncipe deles, que recebe o nome de Lúcifer, que é o príncipe dos demônios, ele queria ser como Deus. Ele queria o trono de Deus. Imagina um ser criado por Deus querer ser como Deus. E aí ele se corrompeu e muitos anjos também se corromperam com ele. Eles foram lançados para a terra, perderam o seu lugar no céu, foram mandados para a terra. Aqui nessa terra, embaixo, das partes mais baixas dessa terra, foi feito um lugar para eles que recebe o nome de inferno, onde eles moram. Na verdade, eles deveriam morar lá, mas não, eles querem ficar em cima da terra, aqui em cima da terra, enganando os homens e as mulheres, soprando em seus ouvidos, incitando os homens e as mulheres a praticar o que é contrário à vontade de Deus, a santidade, andar no pecado, nas prostituições, fazendo mal, roubando, matando e destruindo. Porque ele veio para isso, roubar, matar e destruir. Então, nós agora sabemos quem são os nossos inimigos. A gente não tem que lutar contra o nosso irmão, brigar, querer, achando que ele é o nosso inimigo. Não é. O nosso inimigo, como a Bíblia está dizendo, são os demônios. Esses seres que são invisíveis, são tantos, mas tantos, que na Bíblia está dizendo que esse príncipe chamado Lúcifer, quando ele desviou, muitos anjos desviaram com ele, ele levou uma quantidade de anjos tão grande como a terça parte das estrelas do céu. É impossível a gente contar as estrelas do céu. Imagina, ele levou como a terça parte, só para fazer um número, como está escrito na Bíblia, a quantidade desses anjos que caíram é como a terça parte das estrelas do céu. Então a gente pode imaginar que são milhões e milhões e milhões e milhões, ou até trilhões, não dá para calcular a quantidade desses demônios, desses espíritos, que vêm sobre a terra para guerrear, para causar guerra, para causar discórdia, para causar desunião, miséria na vida de muita gente. Na vida de todos eles querem destruir todos. Mas graças a Deus que Deus nos protege e nos arma com as suas armaduras. Então a gente precisa nos armar com as suas armaduras. E uma das armaduras que a gente vai aprender hoje, que a gente precisa muito, é a fé. Porque como está escrito aqui, um pouquinho mais para baixo aqui, no versículo 16 do capítulo 6 de Efésios. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É o diabo. Então, a gente precisa da fé. A gente precisa dessa fé para que a gente possa lutar. Porque a gente está num campo de batalha. Se a pessoa não lutar, ele vai lutar. Ele não está aqui para querer perder. Ele quer destruir a vida da pessoa. Se a gente cruzar os braços, ele não vai ficar parado. Ele vai destruir a gente. Então, a gente precisa lutar. A gente precisa guerrear contra esses espíritos. Para que a gente possa vencer o mal e morar, quando chegar a nossa hora, morar com o nosso Deus, na Nova Jerusalém. Nós somos mais que vencedores, nós somos reis e sacerdotes. Então agora precisa saber o campo de batalha. Nós já descobrimos que nós sabemos que tem as armaduras. Estou falando da fé hoje, depois em outros vídeos eu vou falar de algumas outras armaduras. Nós descobrimos quem são nossos inimigos, que são o diabo e os seus demônios. E agora nós precisamos saber aonde é o campo de batalha. Porque nós estamos no mundo, na terra, e nós precisamos entender claramente onde é o campo de batalha. Que a palavra que nós lemos ali fala sobre nos lugares celestiais. Então, onde que são esses lugares celestiais? Os lugares celestiais é a nossa mente e o nosso coração. São os lugares celestiais. Muitos podem dizer que conhecem a palavra de Deus, dizem assim: Enéas, mas está escrito que do coração procede maus pensamentos, adultério, tanta coisa. Pois é. Quando a gente está com o coração sujo, cheio de maldade, cheio de ódio, produz isso mesmo. Produz concupiscência, produz adultério, produz homicídio, produz todo tipo de pecado. Mas quando a gente está com um coração cheio do amor de Deus,
produz o bem, produz bondade, produz justiça, produz verdade. Porque também está escrito que o nosso coração, que nós somos templo do Espírito Santo. E que ele escrever na tábua de carne do nosso coração as suas leis, a sua palavra. E ele vem e habita no nosso coração. Passa a ser o templo e a morada de Deus. E a nossa mente, como está escrito, que nós temos a mente de Cristo, aquele que crê em Deus tem a mente de Cristo. Então, são os lugares celestiais. Porque vocês percebem que é através da mente que as pessoas começam a pensar, muitas das vezes influenciado por filosofias erradas, por pensamentos viciosos, por maldade, que elas começam a praticar o que é mal. Tudo começa com um pensamento, cai no coração e já começa a fazer maldade, adultério, todas as coisas, toda sorte de maldade, de pecado, de engano, fazendo o que é mal para o próximo, para o semelhante, ao invés de fazer o bem. Então, é aqui, na nossa mente e no nosso coração. É óbvio que eu estou falando da parte espiritual, porque nós também somos espírito. Então vamos entender que nós estamos falando do nosso espírito, né? Do nosso coração espiritual, da nossa mente espiritual, que é o espírito que move o corpo, é o espírito que nos faz andar. Porque sem o nosso espírito, o corpo é morto. Então, a mente e o coração são os lugares celestiais, esses lugares celestiais. É o campo de batalha. Então, se vem um pensamento mal, que não provém de Deus, nós não vamos praticar maldade. Nós vamos, através da fé, né, defender desses dardos inflamados do diabo. E aí nós podemos resistir, nós podemos vencer com essas armaduras. E aí nós precisamos também dessas armaduras, falando da fé hoje, para que a gente possa ficar em paz. Porque a fé é o vínculo da paz. Se você tem aquela certeza, aquela confiança em Deus, você não vai ficar atribulado, angustiado sobre o futuro, porque você tem a certeza, porque a palavra te garante, então você vai ficar em paz. Então isso já dá segurança, dá conforto, gera alegria, gera prazer, porque a fé nos garante essa paz. E ao mesmo tempo, nós cremos na palavra de Deus e nós podemos lutar também contra os nossos inimigos. Então, perceba que todos os seres humanos da face da terra têm mente e coração. E esses são os campos de batalha. Hoje, pode ser que você esteja aprendendo sobre, agora, começo, nunca ouviu falar sobre a palavra de Deus. Mas tem outros que já estão mais, já aprendeu, já sabe. Então eles já estão mais adiante. Então eles estão pregando a palavra. Eles estão levando, que também pregar o evangelho é uma das armaduras de Deus, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, ao outro lá tem a mente, a sua mente está blindada, o seu coração está protegido por Deus, com as armaduras. E aí você vai passar a palavra de Deus para outra pessoa, aquilo também, a palavra de Deus também vai entrar naquela pessoa, naquela alma, naquele coração, vai transformar aquela mente, aquele coração, e aquele mal do coração vai ser tirado, e aquela pessoa vai ser enchida do bem, do amor, e também vai começar a praticar o que é certo, o que é bom. Então, o campo de batalha é a mente e o coração. E nós precisamos das armaduras para estar protegido, para nós lutarmos contra o diabo que quer, o que ele quer? Destruir, roubar a nossa alma e levar lá para o inferno, para morar com ele lá, para querer nos oprimir, nos castigar, nos fazer sofrer lá, porque ele já está condenado. No final de todas as coisas, ele será lançado no lago de fogo. Em todo o inferno será lançado no lago de fogo. E todos aqueles que seguirem a ele também serão lançados lá. Mas nós temos que correr para que nós possamos herdar a coroa da vida eterna. Nós não precisamos lutar contra ele, com todas as armaduras de Deus. Hoje nós falamos sobre a fé. No próximo vídeo nós vamos falar sobre uma outra armadura de Deus. E vamos estar confiantes. A fé é esse poder que nos garante crer na santa palavra de Deus. Então, hoje foi sobre a fé
No outro vídeo será sobre uma outra armadura. Eu espero que Deus abençoe a vida de todos nós e que o seu Espírito Santo nos proteja e nos guarda. Agradeço a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado.